O egrégio Tribunal Pleno reúne-se neste momento em sessão solene sob a presidência do excelentíssimo juiz Gilmar Cavalieri para a posse da excelentíssima juíza Maria de Lourdes Leiria, nomeada mediante promoção pelo critério de merecimento no cargo de juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, na vaga decorrente da aposentadoria da excelentíssima juíza Maria do Céu de Avelar. Solicito a todos que recebam em pé os excelentíssimos juízes e a representante do Ministério Público do Trabalho. De ordem do excelentíssimo juiz presidente, convido a excelentíssima senhora doutora Alexandra da Silva Candemil, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, para compor a mesa. Declaro aberta a solenidade de posse da excelentíssima juíza Maria de Lourdes Leiria. Convido os excelentíssimos juízes Lourdes Dreyer e Grácio Ricardo Barbosa Petroni para conduzirem ao recinto a excelentíssima juíza Maria de Lourdes. Convido os presentes para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Convido a excelentíssima juíza Maria de Lourdes Leiria para prestar o compromisso do seu cargo.
Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres e atribuições do cargo de juíza togada do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Muito bem. Pode ler. Termo de compromisso e posse da excelentíssima doutora Maria de Lourdes Leiria, no cargo de juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2010, na sala de sessões do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, a Rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o excelentíssimo juiz-presidente, doutor Gilmar Cavalieri, e demais juízes desta corte, a excelentíssima doutora Maria de Lourdes Leiria tomou posse e entrou em exercício no cargo de juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, pelo critério de merecimento, em vaga decorrente da aposentadoria da excelentíssima juíza Maria do Céu de Avelar, nomeada por decreto de 9 de dezembro de 2010 do excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicado no Diário Oficial da União em 10 de dezembro de 2010, seção 2, a página 2. Apresentou declaração de bens e demais documentos exigidos por lei. Prestou à empossada, neste ato, o compromisso de desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. E para constar, Cíntia Borges Schwartz, assistente-chefe do setor de promoção e acesso, lotada no Serviço de Promoção e Acesso de Pessoal, lavrou o presente termo, que vai subscrito por mim, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, e assinado pelo excelentíssimo juiz-presidente e a empossada. Convido a juíza Maria de Lourdes Leiria para assinar o termo de compromisso e posse. Neste ato, cumprindo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Resolução Administrativa número 51/2003, o excelentíssimo juiz Gilmar Cavalieri, presidente, entrega a faixa e a insígnia da Ordem Catarinense do Mérito Judiciário do Trabalho à excelentíssima juíza Maria de Lourdes Leiria. De ordem do excelentíssimo juiz-presidente, convido a excelentíssima juíza Lilian Leonor Abreu para conduzir a excelentíssima juíza Maria de Lourdes Leiria à sua cadeira. Eu concedo a palavra à excelentíssima juíza Maria Aparecida Caetano para falar em nome deste tribunal. Excelentíssimo juiz-presidente do TRT da 12ª Região, Dr. Gilmar Cavalieri, em nome de quem cumprimento as demais autoridades presentes. A mim foi destinado o honroso mistério
de saudar a mais nova integrante do TRT da 12ª Região. Sua Excelência, doutora Maria de Lourdes Leiria, promovida pelo critério de merecimento para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria da juíza Maria do Céu Avelar. Permita-me, doutora Maria de Lourdes Leiria, quebrar o formalismo para dirigir a palavra a Vossa Excelência, tratando-a simplesmente por você, por toda a excelência de conteúdo que estas duas sílabas encerram. Percorrendo o túnel do tempo, deparo-me com uma cena de família que o meu mundo imaginário permitiu-me descrever. A sua história começa a se desenrolar na cidade de Porto Alegre. Era 31 de maio de 1958. Ainda meio estonteante, Dona Ilma recebia de braços abertos a filha tão esperada. O pai, Almerindo, vibrava de emoção, não cabendo em si de contente com a chegada da menina Maria de Lourdes. Logo, os primeiros passos, e sem perceber, você conseguia subir o primeiro degrau da vida, vencendo o medo e a insegurança, porque de braços abertos havia sempre alguém por perto para protegê-la. A infância transcorreu tranquila, ao lado dos irmãos Luiz, Gleisa e Ludimar. Obteve a sua formação básica em escola pública. Ultrapassando a barreira do vestibular, tornou-se aluna do curso de Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Com os aplausos da família e de braços abertos, foi recebida pelos colegas de turma. Dentre todos os braços, o abraço mais forte do jovem Nelson, que mais tarde a conduziria ao altar, tornando-se seu marido. Alcançou o grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais em 11 de janeiro de 1985. O seu interesse pelo estudo do direito do trabalho surgiu quando frequentava o curso de contabilidade, que tinha em sua grade curricular a disciplina Práticas Trabalhistas. Daí a sua paixão por esse ramo do direito, que se intensifica a cada dia que passa. A sua vida profissional confirma o veredicto. Em agosto de 1989, submeteu-se ao concurso de provas e títulos para ocupar o cargo de professor de Direito do Trabalho, junto à mesma universidade em que havia estudado, tendo sido aprovado em 3º lugar. No mesmo ano, ingressou na magistratura, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, como juíza do trabalho substituta, onde permaneceu de 13 de 12 de 89 até 3 de 9 de 90. Em 4 de 9 de 1990, participou de novo certame perante o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, tendo obtido o 1º lugar. A sua primeira atuação como juíza do trabalho em nosso estado ocorreu junto à Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul, onde eu era titular. De braços abertos a recebi. O trabalho em harmonia mostrou-se determinante para enfrentar a avalanche de processos decorrente do acelerado crescimento industrial da cidade. Tive, então, a oportunidade de conhecer o seu lado de mulher guerreira, destemida e segura. Mas você, Maria de Lourdes, não é só a profissional compenetrada e orgulhosa da carreira que abraçou. Você também é a esposa companheira e a mãe dedicada de Priscila e William. Priscila, que conheci ainda criança e que hoje já milita como advogada. Vejo em você, Maria de Lourdes, uma amante da vida e do trabalho, mas que não deixa de nutrir outros prazeres da vida. Quis conhecer um pouco mais de você. E a fonte de informações foi o seu marido. Não precisa se preocupar, porque nenhum segredo me foi revelado. Sei apenas que você gosta de viajar, mergulhar, patinar e esquiar. Sei também que adora ler, assistir a um bom filme ou a uma peça de teatro. Pois bem, de sua história, pude extrair que todas as suas conquistas foram fruto de sua persistência, de sua garra e de sua total doação pelo que faz. A sua trajetória profissional e pessoal tem o timbre de sua personalidade marcante. Sei que foi árduo o caminho para chegar até aqui, porém a recompensa veio ao seu encontro. A sua dedicação ao trabalho, a busca incessante pelo aperfeiçoamento intelectual, aqui abro um parênteses, para registrar a sua preocupação pela saúde do trabalhador, tanto é que, como doutoranda pela Universidade
do Museu Social Argentina, aguarda a data para a defesa da tese Assédio Sexual Laboral, reflexos para a saúde do trabalhador e o reconhecimento como agente causador de doenças do trabalho, sob a orientação do excelentíssimo ministro Pedro Paulo Teixeira Manos. E a luta constante pela distribuição equânime da justiça justifica a sua promoção por merecimento. A sua história é uma lição de vida, um exemplo para ser seguido e mostra um jeito simples de ser feliz. Como nos ensina Gabriel Chalita em uma passagem do seu livro, Os 10 Mandamentos da Ética, nascemos para a felicidade, percorremos a felicidade e muitas vezes nos afastamos completamente dela por não conhecer o caminho para encontrá-la. A felicidade se encontra em cada indivíduo e, ao mesmo tempo, no convívio dos indivíduos. A felicidade é caminho e é meta, é meio e é fim. Ser feliz é acreditar na possibilidade de sê-lo, sem medo dos obstáculos, das turbulências que o voo haverá de enfrentar. Com toda essa vida dedicada ao direito, tenho certeza de que você chegou para somar. Seja bem-vinda. Recebemos Vossa Excelência, doutora Maria de Lourdes Leiria, de braços abertos. Recebemos você, a colega Maria de Lourdes, tal como fez a mãe Ilma no dia em que você veio ao mundo. Hoje é dia de festa, distribuição de beijos, abraços e sorrisos aos borbulhões. Mas pode ficar tranquila, não haverá distribuição de processos durante o recesso. Cumprimos a meta do CNJ. Deus ilumine os seus passos. Obrigado, doutora Maria Aparecida. Eu concedo agora a palavra à excelentíssima doutora Sinara Salles Graef, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, que fará o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, juiz Gilmar Cavalieri, senhores magistrados, procuradores, advogados, servidores, familiares e demais presentes a esta solenidade. Senhora juiz empossanda, Maria de Lourdes Leiria. Senhoras e senhores, na qualidade de procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado de Santa Catarina, instituição essa que exerce as suas atribuições perante os órgãos dessa justiça especializada, sinto-me honrada por poder expressar, nesta oportunidade, meus votos de sucesso à juíza Leiria, para a empreitada que ora se inaugura em sua carreira profissional. Sem dúvida, a assunção de Vossa Excelência ao cargo de juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região ocorre em um momento singular da nossa história, uma vez que caminhamos rumo ao desfecho da primeira década do novo século. Neste tempo, podemos considerar os primeiros passos já firmados em prol do grande desafio atual, na seara trabalhista, qual seja, concretizar os direitos fundamentais dos trabalhadores nas esferas jurídicas dos seus destinatários, porque intrinsecamente ligados à garantia da dignidade humana. A realidade brasileira e a realidade catarinense, em particular, estão a desafiar os órgãos investidos da missão de fazer cumprir a legislação laboral em diversos segmentos. Temos no Estado casos graves de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, trabalho em condições degradantes e de exploração do trabalho de crianças e de adolescentes, sérios problemas de desigualdade remuneratória de mulheres e de outros grupos vulneráveis, violação a direitos no âmbito do trabalho portuário e aquaviário, terceirizações irregulares, assédio moral e sexual, discriminação de pessoas portadoras de deficiência e prática de atos antissindicais. Enfim, é nesse cenário
repleto de grandes desafios que o Ministério Público do Trabalho deseja que Vossa Excelência siga em sua missão, com a coragem que lhe é inerente, para edificar ainda mais grandes obras na seara laboral. Agora, como membro desta Corte Trabalhista. Sabedora da força e da capacidade transformadora que Vossa Excelência possui, além do eficiente trabalho que sempre desenvolveu, desejo pleno êxito na empreitada que ora se descortina. Por fim, externo a Vossa Excelência, doutora Maria de Lourdes Leiria, e a seus familiares, bem como a todos os presentes, votos de um Feliz Natal, pleno de alegrias e de solidariedade, e desejando um 2011 repleto de paz, saúde, amor, justiça e fraternidade. Muito obrigada. Fará agora o seu pronunciamento a doutora Alessandra da Silva Candemil, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor doutor juiz, presidente deste Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, doutor Gimal Cavalieri, em seu nome cumprimento todos os magistrados aqui presentes. Excelentíssima doutora Procuradora do Trabalho, Sinara Graef, em seu nome também cumprimento todos os procuradores do trabalho aqui presentes. Excelentíssimo presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, doutor Felipe Calendo, colegas advogados, servidores, familiares, especialmente a doutora juíza Maria de Lourdes Leiria. É com satisfação que a seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil se faz presente hoje nesta casa, representando os advogados de nosso Estado. Reflexão sobre a importância deste momento torna importante lembrar o grande jurista Piero Calamandrei, em sua grande obra, Eles, os Juízes, Vistos por um Advogado, entre aspas. Advogados e juízes funcionam no mesmo mecanismo da justiça, como na pintura. As cores complementares, que precisamente por serem opostas, brilham mais ao estarem próximas. As virtudes que mais se homenageiam nos magistrados, a imparcialidade, a resistência, a todas as seduções do sentimento e aquela serena indiferença, quase sacerdotal, que purifica e recompõe os mais torpes casos da vida sob a rígida fórmula da lei, não brilhariam como brilham se, ao lado delas, dando-lhes maior relevo, não se pudessem afirmar, em contraste, as virtudes opostas dos advogados, que são a paixão da generosa luta pelo justo, a rebelião contra toda prepotência e a tendência inversa à dos juízes de amolecer sob a chama do sentimento o duro metal das leis para melhor moldá-las à viva realidade humana, fecha aspas. Senhoras e senhores, sabemos todos da importância dos tribunais para a segurança jurídica e para um Estado de direito democrático, efetivamente sintonizado com a sociedade, de modo que possam os poderes públicos cumprir sua missão, respeitados por todos em sua autoridade. Mas isso não se consegue sem acreditar no Estado constituído, Estado este que, infelizmente, muito tributa, mas ainda pouco devolve aos cidadãos. Por isso, é tão importante enaltecer os promissores resultados alcançados por esta Casa para cumprir as metas propostas pelo Conselho Nacional de Justiça, reduzindo o número de processos, superando a média nacional e solucionando índice significativo de litígios, comprovando a já reconhecida operosidade dos magistrados e servidores desta Casa. Rui Barbosa já dizia, entre aspas, se alguma coisa divina existe entre os homens, é a justiça. Mas, para que a ela venha a ser essa força, esse elemento de pureza, esse princípio de estabilidade, é preciso que não se misture com as paixões da rua,
ou as paixões dos governos, ou seja, a justiça isenta, a justiça impassível, a soberana justiça, a congênita em nós, entre os sentimentos sublimes, a religião e a verdade, fecha aspas. Doutora Maria de Lourdes Leiria, a OAB lhe deseja sucesso nessa nova etapa de sua trajetória profissional, inspirada pelo ideário de resistência, de luta contra o arbítrio e as injustiças, em defesa da cidadania, da paz, do trabalho e da prosperidade. Felicidades. Obrigada. Concedo agora a palavra à excelentíssima juíza Maria de Lourdes Leiria, que fará o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor Dr. Gilmar Cavalieri, digníssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em nome de quem saúdo a todas as autoridades que compõem a mesa e demais autoridades já nominadas pelo cerimonial, assim como aos juízes da Corte. Saúdo minhas colegas de trabalho de primeiro grau, em nome da doutora Elaine Cristina Inácio Arena, com quem trabalhei os últimos 7 anos. Aos colegas, saúdo em nome do Dr. Nelson Hamilton Leiria. As juízas de segundo grau, saúdo em nome da decana, doutora Lília Leonor Abreu. Aos membros do Ministério Público do Trabalho, saúdo em nome da procuradora-chefe, doutora Sinara Salles Grave. Às advogadas, saúdo em nome da doutora Priscila Leiria. E aos advogados, em nome do doutor Hermes Rosa. Servidores, saúdo em nome da diretora de secretaria da 3ª Vara de Blumenau, Juvelina Cardoso. Aos senhores, saúdo em nome de William Hamilton Leiria. E às senhoras, em nome de minha mãe, Ilma Cruz. Agradeço a Deus e a todos que contribuíram de alguma forma para esse momento. Agradeço as palavras carinhosas proferidas pelos oradores que me antecederam, especialmente minha querida amiga Maria Aparecida Caetano, com quem tive o prazer de iniciar minha carreira nesse estado. Estou muito feliz em ascender a essa corte. Trago uma bagagem adquirida em 21 anos de magistratura de primeiro grau. Sinto-me realizada profissionalmente e honrada em ocupar a vaga deixada pela excelentíssima juíza Maria do Céu de Avelar. Aproveito o momento para prestar-lhe uma pequena homenagem. A juíza Maria do Céu dedicou toda a sua vida profissional ao judiciário trabalhista. Ingressou na Justiça do Trabalho em 1971, mediante concurso público para servidor. Formou-se na prestigiada Faculdade de Direito, Largo de São Francisco. Encerrou a carreira de funcionária como diretora de secretaria em São José dos Campos. Em 1979, ingressou na magistratura trabalhista no primeiro concurso para juiz de trabalho substituto do recém-criado TRT da 9ª Região, que abrangia à época o estado de Santa Catarina. Presidiu as então juntas de conciliação e julgamento de Caçador, Mafra e Quinta de Florianópolis. Em 2001, foi promovida para o TRT, presidiu a primeira turma, exerceu os cargos de corregedora e vice-presidente. Em sua atuação como corregedora, destaca-se os convênios firmados com os cartórios de registro de imóveis, que em muito contribuíram para a celeridade da execução trabalhista. Transmitiu a paixão pela magistratura ao filho Daniel, que segue seus passos como juiz estadual no Paraná. O afinco e a dedicação foram marcas da sua atuação na magistratura, o que não deve ser esquecido. Aposentou-se em abril para dedicar seu tempo à família e ao seu hobby predileto, que é o cuidado de seus animais de estimação. Suas únicas paixões maiores que o direito. Receba, prezada amiga, essa singela homenagem. Chego a essa corte preocupada com a saúde dos trabalhadores. Desde a alteração da competência da Justiça do Trabalho, com a Emenda 45 de 2004, quando passou a ser solucionados os litígios decorrentes de acidente de trabalho e doença do trabalho nessa casa, a cada dia tenho vivenciado a busca angustiante pelos trabalhadores ou dependentes
de reparação da perda da saúde, de parte do corpo ou da própria vida no exercício das funções. A cada 15 segundos, morre um trabalhador em decorrência do trabalho. No mesmo período, 160 trabalhadores sofrem acidente de trabalho. No final de cada dia, 1 milhão de trabalhadores sofreram acidente de trabalho e 5.500 trabalhadores morreram em função do trabalho no mundo. Durante o ano de 2009, foram registrados no INSS cerca de 723.500 acidentes de trabalho. Embora tenha havido a redução de 4,3% do número de acidentes em relação ao ano anterior, ainda é assustador o número de acidentes de trabalho registrado no Brasil. Quase 2.000 acidentes por dia. As estatísticas cumprem o objetivo de chamar a atenção para o problema da deficiência na saúde e na segurança no trabalho. Os números, embora alarmantes, não expressam a realidade, pois milhares de trabalhadores estão à margem da lei, na informalidade e não integram essa contagem oficial. Acima das questões econômicas e jurídicas, há a obrigação moral de reduzir os acidentes e doenças do trabalho. Os custos humanos são absolutamente inaceitáveis. A mudança nesse quadro requer investimento em informação e prevenção das doenças e acidentes do trabalho. Tais medidas representarão significativa redução nos custos econômicos despendidos pelo governo e pela iniciativa privada, decorrentes da insegurança do local de trabalho. Somente com a educação e prevenção serão poupadas as vidas dos trabalhadores e os danos irreparáveis às vítimas e familiares. As indenizações devem representar para os empregadores um custo maior do que representaria o investimento em segurança e higiene do trabalho, de forma a estimular a adoção de medidas preventivas de doenças e acidentes de trabalho. A doença leva ao desemprego e à pobreza. Conforme somovia o diretor-geral da OIT, o desemprego e as suas sequelas de pobreza são o maior risco à segurança que afeta a grande maioria da população mundial. Preocupo-me ainda com a discriminação nas relações de trabalho, perpetrada normalmente de forma indireta. Embora uma mulher tenha sido eleita presidente da República e essa corte passe a contar momentaneamente com maioria de 9 mulheres, não significa que a igualdade de gênero seja uma realidade. As mulheres continuam sendo discriminadas, são maioria entre os desempregados, estão entre as vítimas de violência no local de trabalho, são a maioria, recebem salário menor que os homens por trabalho igual, ainda que tenham mais anos de estudo. A essa realidade, os operadores do direito precisam estar atentos, porque a discriminação de gênero impede o progresso das famílias e gera pobreza. Conforme Nakajima, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, a pobreza é a enfermidade mais mortal do mundo. Exerce sua influência destrutiva em todos os estágios da vida humana, desde a concepção até a morte. Assumo esse honroso cargo com essas preocupações e continuarei trabalhando com afinco para que os trabalhadores usufruam de seu direito ao trabalho decente, com respeito à sua dignidade, saúde, sem qualquer forma de discriminação. Peço licença para fazer algumas homenagens. Meus queridos filhos, Priscila e William, Hamilton Leiria, minha esperança no futuro. A Mage, irmã do meio, como carinhosamente você chama a magistratura, vai continuar precisando da colaboração de vocês. Meu querido marido, Nelson Hamilton Leiria, colega e companheiro, sempre tão generoso com as minhas qualidades e benevolente com meus defeitos. Você é o meu presente. Meus professores, homenageei em nome de Alcione Linderauer Correia, em memória, com quem aprendi o poder do mandado de busca e apreensão. Minha querida mãe, Ilma Cruz, que sempre me orientou e me estimulou a estudar. Ainda lhe ouço dizendo, estuda, minha filha. Senhor, representam a minha formação e o meu passado. Por fim, agradeço a Deus
por esse momento e peço que continue me iluminando nessa difícil função que é julgar. Muito obrigada. Bem, eu convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino de Santa Catarina. Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares e, por gentileza, aguardem para que a empossada seja cumprimentada, primeiramente, pelo excelentíssimo juiz-presidente e as autoridades que compõem a mesa, bem como pelos excelentíssimos juízes desta corte. Logo após, as demais autoridades e os excelentíssimos juízes de primeiro grau, seguidos dos familiares e dos convidados. E com isso declaro, então, encerrada a sessão solene.